armas para levar à sepultura de Jesus. E diz que muito cedo pela manhã aí se dirigiram. E a questão delas era: quem é que nos vai remover a pedra? Quem é que vai retirar a pedra para que nós possamos honrar a Jesus, para que possamos limpar o seu corpo? E quando chegaram lá, ficaram de alguma maneira atónitas, porque viram que a pedra já estava removida e a pedra era grandíssima. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e ao mesmo tempo também ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, buscais a Jesus. Aquele que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais naquele sepulcro. A pedra foi movida. Mas agora ele encarregou-lhes uma comissão. Vai e diz aos seus discípulos, diz a Pedro, que ele vai ir diante de vós, ele vai ir à vossa frente. Jesus caminha sempre à nossa frente. Ele vai à frente, mas ao mesmo tempo também é a nossa retaguarda. Ele é aquele que nos protege. E então elas saíram e fugiram do sepulcro, porque estavam, de alguma maneira, cheias de temor, diz a palavra do Senhor, e de assombro, e ao mesmo tempo de medo. Não disseram nada a ninguém e foram ter com os discípulos. Amém? Esta é a escritura básica da ressurreição de Jesus Cristo, que está nos 4 evangelhos. Amém? Mas eu não quero falar convosco acerca desta ressurreição, porque sabemos bem que Jesus Cristo ressurgiu. Esteve 40 dias, 40 noites, aí a pregar acerca do seu reino que iria vir aos seus discípulos. Começaram por ser 500 que, após elevar-se ao céu, ficaram no cenáculo a orar, e terminaram 120, quando então houve o Pentecostés e todos foram cheios do Espírito Santo, da sua plenitude, e foi algo grandioso e algo que essa promessa ainda é para os dias de hoje. Mas hoje eu queria começar por dar um título àquilo que vou expor através da palavra, e para isso eu vou recuar um bocadinho, não nem no sábado nem no domingo, mas quero voltar àquilo que é considerado a sexta-feira. Quero voltar ao momento da crucifixão. Porque não há ressurreição sem crucifixão. Não há um fim se não há um princípio. E ele é o alfa e o omega, o princípio e o fim. Então começava por fazer-te uma pergunta. Quem és? É o título da mensagem. Quem és? Não é quem dizem as outras pessoas que és. Não é baseado na pergunta de Jesus, que perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E para isso gostaria de ler em Marcos 15, mesmo no capítulo anterior a este que terminei agora de ler, do verso 1 ao 15, para dar base e estrutura à mensagem. Diz que logo ao amanhecer os principais dos sacerdotes e dos anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho. Amarraram a Jesus. E é curioso que Jesus, depois de se cumprir a traição de Judas, é levado diante do sinédrio, e Caifás, o sacerdote, acusou-o de blasfémia, dizia que ele se proclamava o Filho de Deus, mas no entanto Caifás não tinha autoridade para executar a Jesus. E por isso vemos nesta escritura que leva-o a Pilato, o governador daquela província, representando a César ali, representando o Império Romano. E então Pilatos pergunta-lhe: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde: bom, tu dizes. Os principais, diz os sacerdotes, acusavam-no de muitas coisas. No entanto, ele nada respondeu. É muito difícil, quando alguém te acusa de alguma coisa, tu ficares em silêncio. Diz que quem cala, consente. Não era o caso. Senão que Jesus Cristo simplesmente cumpria a escritura profética de Isaías, em que ele permaneceria mudo. Vamos vê-lo em Isaías 53, acho que já a vimos várias vezes nestes últimos dias. E diz que Pilatos voltou a interrogá-lo, dizendo: mas respondes? Porquê é que não respondes? Porquê é que não dás fé?
daquilo do qual tu és acusado. Vês quantas coisas testificam contra ti, te acusam, mas Jesus continuou sem nada a responder, de maneira que Pilatos ficava maravilhado. Como é possível uma pessoa estar a ser acusada de várias coisas, no entanto, estava com serenidade, sem sequer dar um só sussurro. Agora, de acordo à tradição, naquelas festas, a festa da Páscoa, que significava e simbolizava a libertação do povo egípcio das mãos do faraó. Amém? Recordam-se? Era costume, então, que o Império Romano, através do seu governador, outorgasse ao povo o poder de libertar alguém que era acusado, mas não somente acusado, senão era já condenado, já se tinha proferido a... Uma coisa é que tu vás a tribunal e sejas acusado de alguma coisa. Outra coisa é que tu vás a tribunal e já estejas acusado e condenado. Jesus Cristo ainda não estava condenado, mas aqui é introduzida uma pessoa que a Bíblia não fala muito dela. Foi introduzida alguém que era um ladrão, um assassino, pertencia ao grupo dos Zelotes, era um grupo que representava uma rebelião, uma insurreição contra o Império Romano, e que a palavra de Deus relata que já tinha cometido assassínio. E diz que havia um homem chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. É constatado que Barrabás era... Ajudem-me, era um assassino. Ademais, que poderia ser considerado um rebelde, um líder de uma insurreição contra o Império Romano. Não era uma vista, ele já tinha sido julgado e sentenciado. E diz que a multidão, dando gritos, começou a pedir que se fizesse como sempre se tinha feito, que lhes concedessem a possibilidade de escolher alguém para ser liberto. E Pilatos respondeu-lhes dizendo: querem que vos solte o vosso rei dos judeus? Porquê? Porque diz a palavra do Senhor, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. De onde é que vêm as guerras, as contendas entre vós, senão do vosso próprio interior, no qual há invejas, contendas, dissensões? Diz a palavra em Tiago. Não sei se já nos começamos a identificar com alguma personagem. Pilatos sabia perfeitamente que o motivo pelo qual os sacerdotes tinham levado Jesus ali para que fosse ele a julgá-lo, porque Caifás primeiro não tinha autoridade para julgá-lo, e foi durante a noite, e segundo a tradição hebraica, mesmo dentro do Sinédrio, não se poderia executar nenhum julgamento se não fosse durante o dia. E não estava Ananias naquele caso. E Pilatos sabia-o. Queres que te liberte Jesus na tua vida? Queres Jesus para a tua vida? Queres celebrar a liberdade em Cristo? Eles clamaram e disseram: crucifica-o. Esta foi a resposta do povo. Crucifica-o. Mas Pilatos uma vez mais disse: mas o que é que ele fez de mal? O que é que ele fez de mal? E eles continuavam a gritar: crucifica-o! Então Pilatos diz no verso 15: para satisfazer a multidão, soltou-lhes a Barrabás e, açoitando a Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. Foi prometido para dentro, sofreu multidão de castigo, açoites. E está corroborado em João 18, 37 ao 39, no qual diz, uma vez mais, relata uma vez mais aqui a conversa de Pilatos com Jesus, em qual Jesus diz: tu é que dizes que eu sou o rei. E Pilatos perguntou-lhe o que é a verdade, e dizendo isso, ele voltou até aos judeus e disse-lhe: não acho nele nenhum crime, não encontro nenhum crime para poder condenar este homem. Mas como vocês têm por costume que eu vos solte alguma pessoa na ocasião da Páscoa, quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então eles voltaram e gritaram: não, a esse não o soltes, dá-nos a Barrabás. E entoaram o nome de Barrabás. Barrabás,
conforme vimos, é identificado como um salteador, um assassino. É incrível. Tinha cometido uma morte, mas, no entanto, o povo preferiu Barrabás a Jesus. Não se pode dizer muito mais acerca de Barrabás, senão que é uma figura que aparece ali, sabíamos que pertencia aos lotes, cometeu um assassínio num motim, e pouco mais se sabe acerca de Barrabás. Pouco mais se sabe. Sabemos aqui, vemos segundo as Sagradas Escrituras, que Pilato tratou de alguma maneira de ver como é que podia fazer para ajudar Jesus. Inclusive, de acordo aos relatos, a sua própria esposa, que já tinha sido alcançada pelo Evangelho e pelo testemunho de Jesus, ficou consternada e dizia-lhe como é que é possível. Significa Pilatos, à parte de mandar Jesus, uma pessoa sem qualquer culpa, à cruz, a ser condenado, também arranjou um problema em casa. Às vezes arranjamos problemas em casas quando tomamos decisões erradas. Foi o caso de Pilatos. Mas Pilatos estava atado por aquela tradição. Ele fez o seu melhor. É como muitos de nós, muitas das vezes, queremos fazer o nosso melhor. Tratamos de fazer o melhor. Temos boas intenções. Até vimos à igreja. E pensamos que através da nossa devoção, do nosso esforço, da nossa entrega, podemos melhorar. Podemos ficar bons. Há pessoas que às vezes têm vergonha e dizem, eu não quero ir a uma igreja. Eu se calhar até consideraria a possibilidade de acreditar em Jesus, num libertador, em alguém que me possa salvar, mas é melhor que eu dê alguns passos. É melhor que eu me melhore um bocadinho a mim mesmo para que depois eu possa chegar já com uma postura diferente, já não tão mau quanto às vezes me considero ou alguém me considera. Isto é normalmente a atitude humana. A atitude humana que tem sempre a arrogância de nós pensarmos que podemos melhorar-nos a nós mesmos. E muitas das vezes caímos nesse erro e vimos à igreja para receber uma mensagem, para celebrar algo e já de alguma maneira acreditamos e pensamos que, bom, recebemos um conselho que vem da parte de Deus e há alguma mudança na minha vida. Sinto uma mudança e saio. Já saio do serviço, do momento de consagração e volto para a minha vida cotidiana, mas parece que depois essa mudança não é mais que algo temporário. É como uma espécie de ibuprofeno, uma espécie de Benuron. Se tenho uma dor, uma espécie de antibiótico, analgésico. Dura somente um período de tempo. Muitas das vezes os cristãos atuam desta forma. Têm a mesma arrogância que neste caso teve Pilatos. Pilatos acreditou que ele podia ajudar-lhe a Deus. E nós muitas das vezes caímos nessa arrogância, pensamos que podemos contribuir-lhe alguma coisa a Jesus. Não conseguimos entender que somos salvos pela graça, mediante a fé. Agora, quando nós temos este tipo de atitude no nosso coração, no nosso dia-a-dia, inclusive quando estamos consagrados ao ministério, temos essa atitude. Nós pensamos que podemos contribuir com alguma coisa ao ministério de Jesus. Não conseguimos entender que a graça é alguma coisa que nós não merecemos e se alguma coisa provém de bem nas nossas ações, é consequência da obra de graça de Cristo Jesus, é consequência do seu sacrifício. Por isso Paulo dizia que Cristo, a nossa Páscoa, Cristo, podemos participar porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa por meio do seu sacrifício. Mas nós, às vezes, queremos fazer sacrifícios. Nós podemos, às vezes, chegamos a pensar que se nos impomos uma disciplina, vamos conseguir melhorar. Não, se Jesus não nos muda, não nos transforma, nós não conseguimos transformar-nos em melhores pessoas. E a questão é que Jesus não nos quer transformar numa melhor pessoa. Jesus quer transformar-nos conforme Ele é. E isso é a obra da graça. E isso, ao fim e ao cabo, é o significado total da Páscoa. A Páscoa não é só acerca de recordar um memorial do povo escolhido de Deus, que foi liberto da opressão, mas sim que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, é para celebrar a total liberdade a sermos
condicionados pelas mentiras, pelo engano, pelo pecado, pelo nosso coração e pela nossa mente. Havia um homem que era Sansão. Esse homem foi consagrado desde menino a Deus. Ele veio com o sinal, ele era cheio de Espírito Santo. Naquele tempo dos juízes, ele era um homem que travava batalhas, derrotava milhares e milhares de pessoas. Mas como tu e como eu, ele era um homem também sujeito a paixões e a concupiscências. E ele tinha uma concupiscência, ele tinha uma debilidade com as mulheres. E ele começou a brincar, porque ele pensava que podia sempre ser solto. Ele podia sempre romper com qualquer tipo de estratégia. Sansão foi um homem poderoso. E terminou depois que Deus permitiu que ele sofresse a consequência do seu feito. Ele terminou por simbolizar aquilo que foi depois do Pentecostés, quando os filisteus levaram-no ao templo de Dagão. Ele pediu-me uma vez mais, Senhor, volta a dar-me aquela força que tinha, e agarrado às duas colunas do templo de Dagão, ali estavam mais 3.000 filisteus, e ele derrubou as colunas do templo, o templo sucumbiu, e 3.000 pessoas filisteias, inimigos do povo de Deus, sucumbiram, morreram. Amém? E quando nós morremos em Cristo para Ele, vivemos, então somos juntamente ressuscitados com Cristo Jesus. Amém? E o que é que significa? É a imagem do Pentecostes. De 500 passou a 120. 120 horários cheios da plenitude do Espírito Santo. E uma pregação de Pedro, cheia do poder do Espírito Santo, levou que 3.000 almas ressuscitassem de morte para a vida. Mas aquele homem lutava com concupiscências, ele tinha problemas. Tu e eu temos problemas, temos batalhas internas, batalhas que são travadas na nossa mente. Muitas das vezes queremos atribuir-lhe a culpa ao diabo. Não, temos uma natureza que está contaminada, está viciada conforme os rudimentos da nossa própria carne. E essa é a batalha entre o espírito e a carne. O espírito está preparado, mas no entanto a carne é fraca, é débil, debilita-nos, quer combater. E há muitos cristãos que em vez de estarem a lutar contra os principados e potestades que já estão derrotados, continuam a viver numa batalha contínua e vivem angustiados, vivem amargurados, sujeitos, muitas das vezes, deixando-se levar pelo peso do pecado que nos assedia. E não conseguem correr a carreira. Qualquer obstáculo param. Não conseguem, levam as mochilas cheias de situações, cheias de confusões, tal como passou com a vida de Sansão. E não conseguem materializar a obra da cruz. Não conseguem materializar a ressurreição. Imagina tu ao teu lado, que eu agora mesmo estou aqui na figura de Pilatos e tenho de um lado a Jesus e do outro lado tenho a Barrabás. Quem é Barrabás? Aquele homem teve a audácia de comparar. E nós temos a audácia de comparar. Nós pensamos que o cristianismo é como uma espécie de seleção. Que Deus, quando alguém está abençoado, não, aquela pessoa é melhor. Este aqui é um bocadinho melhor que aquele. Olha, este ainda é mais ou menos, está no caminho. Não. É um conceito totalmente equivocado. Estamos todos na mesma plataforma. Justo não há um só. Bom não há um só. Melhor não há nenhum. Mas essa é a nossa forma de raciocinar. O que é que Jesus tinha feito de mal? Curou enfermos, abriu os olhos aos cegos, libertou os cativos, sarou os leprosos. Nada tinha feito mal. No entanto, tinha-no comparado. Nós comparamos uns com os outros, em vez de estarmos a ser nós mesmos a comparar-nos com Cristo Jesus. Para sentir o quão longe estamos de alcançar a sua estatura. Por isso Paulo dizia que o principal objetivo do seu ministério é apresentar a todo homem e mulher perfeito diante de Deus, para que pudessem chegar a conhecer a largura, a longanimidade, a profundeza do amor de Cristo. Tal como dizia a música, nenhuma sepultura vai sujeitar o meu corpo. O amor é uma arma, o amor é a ressurreição e o amor é Jesus. O amor não é
algo, uma paixão fulminante, não é aquele, como dizia Camões, fogo que arde sem se ver. Sim, o amor é um fogo que arde e consome, porque é o fogo do Espírito Santo. Mas agora imaginem-te a Barrabás. Barrabás, um tipo tinha terminado outra pessoa, matar uma pessoa no motim, um tipo rebelde pela sua própria natureza, como diz agora a malta do YouTube, é tipo thug, estás a ver aqueles momentos, fazia ferros, uau, era um tipo, ei, cheguei, malta, vou resolver o problema. E aí estava Barrabás. E começou a ouvir o povo, ouvir o seu nome. Como é que Barrabás se sentiu? Como é que tu te sentias, Começou a inchar, não é? Parecia aquele boneco da Michelin, bum, bum, mas só músculo, não é nada gordura, pura fibra. Ele achou que o povo gostava dele. Ele não estava a perceber que, na realidade, o que é que estava a acontecer naquele momento. Às vezes, e eu ponho-me a pensar, às vezes acho que negligenciamos um bocadinho aqui a figura de Barrabás. Ou seja, não conseguimos entender perfeitamente a figura de Barrabás. Às vezes uma pessoa fica, ao ler esta escritura, fica como frustrada. O povo de Deus era como nós, tivéssemos a escolher, na realidade, uma pessoa totalmente culpada, que fosse liberta, e a mandarmos à condenação a alguém totalmente inocente. E uma pessoa frustra-se, mas como é que aqueles homens e aquelas mulheres fizeram aquilo? Porque foi o povo a clamar naquela festa da Páscoa, foi o povo hebreu, israelita, que não conseguiu entender que estava a condenar o seu Messias. Ele veio para os seus e os seus não receberam, rejeitaram a pedra angular do templo. E quando eu olho para esta escritura, sempre olhei com frustração. Porque a inocência de Jesus, a forma como ele ficou sempre emudecido, calado, foi sempre aquilo que parece que se destaca mais. É aquilo que se destaca mais na Escritura. Depois, quando conhecemos exatamente aquilo que foi predito pelo profeta Isaías, parece que é isto. Isto é o centro, é o núcleo desta história. Mas não, o núcleo desta história não é isso. Há algo mais para além disso. É que, na realidade, o núcleo da história é que Barrabás foi escolhido em detrimento de Jesus. E o que é que isso mostra? Barrabás é escolhido, ou seja, minimamente, Barrabás, ao ser escolhido, poderia ter sentido-se agradecido. Dizer, ele não fez nada. Obrigado, porreiro. Não, mas Barrabás saiu da plataforma, quando lhe tiraram as correntes, saiu, aclamado pelo povo. Não olhou nem para trás. Não olhou nem para trás. No entanto, Jesus foi oprimido, tal como diz a Escritura, mas não abriu a boca. Foi como um cordeiro, diz a palavra do Senhor. Ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Não abriu a boca. Sabemos isso. Mas agora voltemos a Barrabás. Barrabás, livre, sem merecer. Já estava condenado. Jesus ainda estava a ser julgado. É a diferença. Ele já estava condenado, Jesus estava a ser julgado. E Pilatos, com essa arrogância humana, querendo melhorar-se ele mesmo, decidiu ajudar a Jesus. E Barrabás sai livre e não há nenhuma passagem nas Escrituras que faça alusão a alguns escritores poéticos cristãos, inclusive, é que fazem alusões de que Barrabás depois esteve na cruz. Mas, enfim, não há dados bíblicos, não há nada que relate na Escritura que Barrabás tenha minimamente voltado para trás e agradecido, ou simplesmente ter-se apercebido ou mostrar qualquer tipo de indício, linguagem gestual ou física, que estava agradecido por alguém ser condenado e ele ser liberto. Não! O que aconteceu aqui, na realidade, é que Barrabás não sabia aquilo que estava a acontecer. O que nos acontece a nós é que nós não sabemos, grande parte das vezes, aquilo que está a acontecer. E aquilo que aconteceu é que Barrabás passou a ser o destinatário da troca de um julgamento. Porquê é que Jesus emudeceu e estava calado? Porquê? Porque ele sabia. Ele sabia que era a vontade do Pai.
Agora, Barrabás jamais, embora sendo hebreu, israelita do grupo dos zelotes, não sabia. Ele não conhecia as Escrituras, não deveria ter sequer ouvido nenhum tipo de pregação de Jesus ou de algumas palavras da sua boca. Jesus sabia que o Pai tinha que tratar a Barrabás como Jesus e tratar a Jesus como Barrabás. Nós quase nunca vamos mais para além do que ele estava umedecido. Isaías disse que ele era aquele que era como um cordeiro. João o Bautista disse, eis aqui o cordeiro do mundo. Nós fixamos nessas escrituras mais explícitas. Mas muitas vezes, ou grande parte das vezes, a mensagem implícita está por trás daquilo que é o que está explícito. Barrabás pensavam que as pessoas o amam. Na realidade, aquilo era como se estivessem nos ídolos de Portugal. Ok? Imagina-te os ídolos. Quem é que cantou melhor? Quem é que se portou melhor? Isso às vezes é um bocadinho como nós nos comportamos entre nós, no meio de uma comunidade cristã. Vamos ver quem é que é. E quando tu vês quem é que é melhor, o que é que acontece? É que para alguém ser melhor, há sempre alguém que tem que ser pior. Ok? E isso automaticamente, eu quero levar-vos sempre a Efésios, porque isso anula a mensagem da salvação. Porque a salvação não é por méritos. A salvação é uma dádiva, é uma graça que Deus outorgou através exatamente desta crucifixão e era necessário. Agora o pai amava tanto o filho que teve que fazer que ele levasse as culpas de Barrabás. Barrabás não mostra nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de liberdade. Agora o que eu perguntava, quem és? Quem és tu? Quem sou eu? Somos Jesus? Ou somos Barrabás? Jesus emudeceu, mas Jesus amava Barrabás. Ele amava Barrabás. Tu e eu somos Barrabás. Agora, o mistério de tudo é como é que é possível que alguém que é julgado injustamente, condenado injustamente, nos ama a nós, que merecemos o castigo e a punição. Às vezes nós pensamos, não, mas são pequenas coisas. Talvez a gente pense, se calhar Jesus fê-lo também porque amava, mas talvez eu esperasse que ele se voltasse para ele e o seguira. Às vezes vemos, será que Jesus fez e estava na expectativa de ver que Barrabás olhava para ele e dizia, obrigado, Senhor, eu vou-te seguir. Vais à cruz, eu vou acompanhar-te. Eu vou seguir-te até à cruz. Às vezes nós pensamos isso. Mas a história de Barrabás mostra-nos uma coisa simples que tu e eu temos que entender nesta manhã. Nenhum de nós nos podemos melhorar a nós mesmos. Barrabás não se conseguiu melhorar, apesar de tivesse sido livre, não conseguiu mostrar qualquer tipo de gratidão, não conseguiu gostar nada, unicamente recebeu a aclamação do povo quando gritou o seu nome e sentiu-se o maior. É aquilo que normalmente acontece no nosso ego. Barrabás mostra-nos que nós não necessitamos ter todas as coisas da nossa vida sob controle, mas devemos, sim, ao contrário, acercar-nos a Deus. Nós aquilo que queremos é, inclusive, não vamos ver, a ver como é que a gente controla esta área, não, a ver como é que eu me disciplino nesta área, a ver como é que eu faço para deixar de fumar um cigarrinho, a ver como é que eu faço para deixar, enfim, de ser uma pessoa com um carácter um bocadinho áspero ou até violento, a ver como é que eu deixo de responder mal. Não, eu vou colocar-me, impor-me regras, disciplinas. É impossível. Mas Jesus ama e amava Barrabás. Isso é, Jesus ama-te a ti, Barrabás. Jesus ama-me a mim, Barrabás. Ele ama-nos.
A palavra de Deus fala, o apóstolo Pedro, dizendo que bendito seja o Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Era necessário que isto acontecesse. Diz também que Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou. Quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados, vivificou-nos juntamente com Cristo. Sabemos estas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Ok, podemos ir embora. Podemos ir. Nós, ao saber estas Escrituras, ao conhecer, já damos, e depois parece, oh, irmã, mas estávamos, mas a gente estávamos, mas a nossa situação não era uma situação tão grave como a de Barrabás. São pecados, mas são pecados um bocadinho. A gente queremos classificar os pecados. A gente até pensa, um adúltero é pior, um assassino é pior. Não, o pecado é pecado, acabou, ponto. Ok? Ponto. Mas é que eu vejo pornografia na internet. Mas eu não adultero. Não, pecado é pecado. Pecado é pecado. Pecado faz com que nós voltemos as costas a Deus, com que nós façamos vazio, inócuo, a manifestação do seu amor na cruz do Calvário. O Ele ter levado o julgamento injusto, a culpa que era nossa, a culpa que era de Barrabás. Às vezes, irmãos, não importa o quanto, muito ou pouco saibamos de Jesus, não importa que lhe queremos mais ou menos, importa que Ele nos ama. A diferença é que nós centramos isto nas nossas pessoas. Não, nós vamos seguir-te. E então parece que o mérito de seguir-lhe é nosso. Não, o mérito de seguir-lhe é que Ele propiciou-se a Ele mesmo para que nós o pudéssemos seguir. Ele amou-nos antes que nós pudéssemos amá-lo. Aí é que está o grande mérito. Deus enviou a Jesus para Barrabás. Mandou-o naquele momento para Barrabás. E sabia que Barrabás não lhe ia passar, passa a expressão, na gíria popular portuguesa, não lhe ia passar cartão absolutamente nenhum. E perguntava-me, e pergunto, quantas vezes na minha vida representei a Barrabás? Quantas vezes na tua vida representaste a Barrabás? Quantas vezes? Não vou demorar mais tempo, mas só quero trazer mais um ladrão a esta história. Só mais um ladrão. Na realidade são dois, mas quero centrar-me noutro ladrão. Segundo a palavra de Deus em Lucas 23:33, diz que quando chegaram aí ao lugar da caveira e a crucificaram e colocaram dois malfeitores, dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E os soldados repartiam as suas vestes e lançavam as sortes. O povo estava a olhar e os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, agora porque é que não salvas a ti mesmo? Tu és os Cristo, escolhido de Deus, salva-te a ti mesmo. Os soldados escarneciam, chegando-se e apresentando-lhe vinagre, e diziam, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por cima deles estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas a dizer, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, um deles, dizendo, se tu és Cristo, estás aqui com a gente, salva-te a ti mesmo, já agora salva-nos também nós. Que ousadia. Vamos à igreja como este malfeitor. E dizemos, se tu és Cristo, se tu existes, salva-me também a mim, tu és bom, salva-me a mim, eu sou mau. É um bocadinho a figura que às vezes também encapsulamos. Mas, no entanto, o outro não ouviu nenhuma mensagem, não foi a nenhuma igreja, não ia nem sequer ao templo, repreendeu aquele que zombava de Cristo. E disse-lhe desta maneira, tu nem ainda temes a Deus? Ainda nesta situação não temes a Deus? Vamos ver uma coisa, irmãos. Ainda na situação em que nós estamos, mas o problema é que nós pensamos que estamos numa situação favorecida. E não damos conta, e muitas vezes perdemos o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Ainda assim, não temos a Deus estando na mesma condenação que Ele, estando neste mesmo lugar.
Mas ele disse, olha uma coisa, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos aquilo que os nossos feitos mereciam. Mas este que está aqui, nenhum mal fez. Agora reparem as palavras de Jesus. Toda a gente sabe. O preso diz-lhe, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? É outro ladrão. Não é Barrabás. Aqui apresenta-se outra figura. Outra figura que simplesmente viu que Jesus Cristo foi crucificado ao seu lado. E viu que ele era inocente. E encheu-se de temor de Deus. Repreendeu o outro que gozava com ele. E a única coisa que disse a Jesus, recorda-te de mim, quando estiveres no teu reino. Ele reconheceu a Jesus. Ele chamou-lhe rei. Recorda-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele não precisou de estar numa congregação. Ele não precisou de estar num ministério. Ele não precisou tomar uma decisão de servi-lo para ver se ele ficava um bocadinho melhor, para ver se Jesus se agradava dele. Ele simplesmente disse, recorda-te de mim. E Deus se apiedou dele. Deus se apiedou dele. Observa a grande diferença entre Barrabás e este homem. Agora, qual é a diferença no comportamento de Jesus? No primeiro cenário, calou-se, cumpriu como as Escrituras, da sua boca não saiu uma única palavra, com os lábios emudecidos, como um cordeiro foi levado ao matadeiro pelos seus próprios transcriadores. Agora vejamos uma coisa, estes dois homens, ambos tinham, tanto Barrabás como este homem, ambos tinham pecados, ambos tiveram um encontro com Jesus, mas algo mudou. Um teve uma reação e outro teve outra reação. Eu quero deixar-te nesta manhã duas opções. Para que tu possas escolher. Mas primeiro quero recordar-te acerca de Barrabás. Assassínio. Era um assassino. Está escrito em Marcos 15:7, já lemos, não vou voltar a ler. Barrabás foi escolhido pela religião. A religião preferiu Barrabás em vez de Jesus. Às vezes as pessoas querem considerar-se religiosas, mas a religião pura e sem mácula é qual? Atender à viúva e ao órfão e guardar-nos do mundo sem mácula. Amém? É simples. Não tem muitos must-dos. Não é que sejamos melhores. É que deixemos que Jesus tome o controle da nossa vida. O povo escolheu. O que é que a multidão escolhe? Jesus tomou o nosso lugar. E há uma coisa muito engraçada que eu quero recordar. Todos nós conhecemos esta palavra, que Jesus, estando na e quando se lhe deu aquele pano de vinagre na lança a emudecer os seus lábios, ele inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito, dizendo, está consumado. Esta palavra grega é telestai. E esta palavra grega tem três interpretações. Tem uma interpretação financeira. Dizia-se telestai quando alguém devia dinheiro a outro e então a sua dívida ficava saldada, cancelada, e foi o que Jesus fez quando tomou o nosso lugar, o lugar de Barrabás. Ele saldou, cancelou as nossas dívidas. Ele levou sobre si o julgamento que a nós, o castigo, diz a palavra de Deus também em Isaías, o castigo que cairia sobre nós, cairia sobre Barrabás, ele levou. No sistema judicial também era empregado a palavra telestai. E significava que a condenação, a sentença do julgamento estava cumprida. Jesus estava a dizer na cruz, quando disse, consumado está, a tua sentença está cumprida. Não tens de cumprir nenhuma sentença, mas nós às vezes queremos cumprir sentenças. E a seguir, era utilizada como um termo militar. Telestai utilizava-se quando havia lutas, batalhas, e a batalha tinha sido
totalmente terminada. Não iria haver outra batalha. Não seguiria a batalha amanhã, senão que a batalha estava terminada. E aqui Jesus estava a dizer, a tua luta está terminada, porque eu venci. E então aqui aplica-se a Escritura que, e assim que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Só trazer aqui à luz, estas três coisas são bastante importantes. E não confundamos. Não queiramos diluir a salvação, não queiramos nós ser melhores, não queiramos nós apenar-nos e sermos nós, não, é que eu mereço isto que me está a passar, sim, isto é a consequência. Muitas das vezes temos esta autocomiseração, eu sei, eu desagradei a Deus, eu sei, Senhor, e tal. Não, e Jesus está-te a dizer, não, entrega-me o teu pecado. A tua dívida está cancelada, eu já paguei. Para nós é difícil, mas Senhor, se eu fiz isto, e o que é que acontece se eu voltar a fazer? Eu continuo a amar-te e vou pedir que me entregues o teu pecado. Eu paguei. Não te julgues, nem julgues os demais, quando Ele mesmo não te julga. É difícil de entender o amor de Deus. É difícil de entender o amor de Deus ao ponto que Ele troca um Barrabás e deixa que o seu filho seja condenado. Porque iriam haver milhões de outros Barrabáses ao longo da história, do qual nós podemos personificar-nos. Então, nós temos aqui duas escolhas hoje. Podemos vir aqui com os nossos problemas e podemos eventualmente colocá-los no altar e pelo poder de Deus saímos já aliviados, reconfortados, refrigerados. E isso não faz falta um grande esforço da nossa parte. Basta dizer, há um chamado ao altar, vem. Não é o pregador, não é o pastor que te oferece nada. Deus continua a amar-te, Ele continua a querer oferecer-te a libertação. Mas a questão é que Ele não quer aliviar-te somente os problemas. Porque quando Ele te alivia e tu vens numa perspectiva de bom voo e sentes-te aliviado, aquilo que acontece é que tu vais sair daqui aliviado, mas vais continuar amarrado. Então, mais tarde ou mais cedo, no próximo domingo ou no próximo mês, ou depois de todos os outros domingos que venhas à igreja, vais-te encontrar num estado ainda pior. Porque tu pensas que és tu mesmo que vais conseguir mudar-te. Não, eu vou conseguir. Não, eu vou ser devoto, eu vou jejuar, e fazes aquelas coisas quase como uma imposição. Eu vou orar mais, mas na realidade, entre nós, não conseguimos, é impossível. É impossível. Podes muitas vezes vir aqui, receber coisas boas, ouvir a palavra, sentires um tremor no teu interior, mas a questão até é atender ao chamado, mas a questão é depois voltas, mas não sais completamente livre. Mas Barrabás mostra-nos exatamente como nós podemos receber a liberdade, exatamente, mas não voltar-nos para Jesus. Dizer, ok, obrigado por este momento, pelo culto, a palavra, está bom? Ao longo do ministério de Jesus, Ele curou muitos. Esses muitos daqueles que receberam benefícios de Jesus, gritaram, crucifica-no. Poucos escolheram segui-lo. Então podes ter esta opção, isto é uma opção simples. Decidir. Agora, há a segunda opção. E a segunda opção que eu te quero apresentar é um equilíbrio. É um equilíbrio entre a misericórdia, a graça e o poder de Deus. Só precisas de um bocadinho de fé. Há pessoas que dizem, não, faz falta muita fé. Não, um bocadinho de fé. A palavra de Deus diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, muito pequeno, dirias a este monte, passa daqui para acolá, e ele passaria. E nada vos seria impossível. Só um bocadinho de fé. E aquilo que eu te quero convidar é que tu tomes uma destas opções. Podes passar aqui diante, aliviar-te, é domingo de Páscoa, Jesus Cristo foi à cruz por mim, eu vou entregar-lhe alguma parte do meu problema, eu vou dizer-lhe que preciso da ajuda dele, e depois vou sair e vou esforçar-me, vou impor-me disciplinas. Ou recebes a segunda opção.
A segunda opção foi aquela que escolheu aquele ladrão que estava na cruz. Aquele ladrão que estava na cruz escolheu render-se totalmente. Dizer, não entendes o que dizes acerca deste homem. Não entendes, este homem está aqui e não merecia. Nós merecemos. Mas aquele ladrão não se apiedou, nem pensou, não, eu estou aqui porque mereço, e é isso, Senhor, obrigado por tudo, mas eu sei que vou pagar. Não, ele disse, recorda-te de mim. E esse é o equilíbrio entre a misericórdia, a graça e o poder de Deus. Operam sempre em conjunto. Misericórdia, tu corriges com misericórdia e verdade. Às vezes queres corrigir com verdade e se vais com a tua verdade podes fazer dano a alguém. É melhor ir com a misericórdia de Deus e posteriormente também com a própria verdade de Deus. E a verdade de Deus é que Ele ama-te. Ele não precisa que tu estejas a fazer um grande esforço. Ele não precisa que tu digas, eu não consigo. Não é nada disso. Basta teres realmente um encontro real. Ele não está a pôr em causa quem tu és como homem, como mulher, como jovem, como adolescente, não. Porque às vezes os homens queremos ser mais, eu posso, eu vou conseguir, eu vou... Às vezes as mulheres têm outra postura, mas muito similar. Com isto do Woman Empowerment, as mulheres também dizem, não, eu vou conseguir. Na realidade nós somos mais inteligentes. Nós hoje em dia quase é que governamos o mundo inteiro. Deixa-te governar por Jesus. Deixa-te governar por Jesus. O salmista entendeu isso porque ele disse, eu louvo-te porque tu, num modo terrível e maravilhoso, me formaste. Estava ainda informe no ventre da minha mãe. Porque maravilhosas são as tuas obras. A obra de Deus é maravilhosa. Nós não temos que viver uma obra de Deus em que nós estamos continuamente amargurados, não. Continuamente a julgar-nos, a julgar outros. Sempre, eu não sou suficiente, tenho que fazer isto para melhorar, tenho que fazer aquilo para melhorar. Aquilo que tu tens que fazer é vires e entregares tudo, entregares todos os teus pecados. É levantar-te e reconhecer, eu sou pecador, eu sou Barrabás, eu não mereço, Senhor, eu não sei como é que tu vais fazer, eu só sei que tu és, é mais importante que eu seja um homem, uma mulher, um ministro, um apoiante, um ajudador. Aquilo que é importante é que tu és o homem de todos os homens. E o engraçado é, sabes o que é que significa Barrabás? Filho de um pai. Todos somos filhos de um pai. Agora todos podemos passar a ser filhos do Pai. Jesus era o filho do Pai. Ele era o legítimo herdeiro. Ele era o poderoso das nações. Ele era aquele que existia já desde diante da fundação. Ele foi o próprio que afirmou a terra e estabeleceu os seus firmamentos. Ele abdicou tudo. Ele humilhou-se a si mesmo à morte e à morte de cruz. Muitas pessoas às vezes veem a adoração como um sistema de fraqueza. Muitas vezes as pessoas têm medo de sair daqui. O que é que as pessoas vão ser pensar de mim? Não, tu vem e entrega tudo a Jesus. Quebra o ciclo religioso de seres aliviado. Vem e passa e recebe a liberdade que foi consagrada na cruz do Calvário. Significa a nossa Páscoa é o sacrifício de Jesus. Porque nós já não precisamos de sacrificar-nos. Nós temos que buscar pela misericórdia, pela graça e pelo poder de Deus, tratar de sermos transformados de graça em graça, de glória em glória, à imagem daquele qual nos chamou, tendo por certo que a boa obra que Ele começa nas nossas vidas, Ele vai levar a cabo. E sabes, a novidade que Ele quer dar é que provavelmente vamos falhar. E quando nós falhamos, Jesus continua lá. A religião vai-te acusar, as pessoas vão olhar para ti de lado, mas Jesus continua a amar-te, porque o Pai amou a Barrabás. Ele ama a Barrabás, Ele ama-te a ti, Ele ama-me a mim, não por aquilo que nós fazemos ou pretendemos ser, ou pelos nossos esforços, não, porque Ele escolhe amar-nos da maneira como nós éramos, da maneira como somos e da maneira como vamos vir a ser. E esse amor é a ressurreição. Esse amor é aquilo que não há nada que possa transformar. Eu quero convidar-te nesta manhã que tu te levantes e que entendas que o altar do Senhor está aberto. E pensar quantas vezes estás nessa plataforma, diante de Pilatos. Há os Pilatos que querem tratar de ajudar-te. Muitas pessoas querem te ajudar-te.
mas somente Deus pode ajudar-te, a ti e a mim. Somente Deus pode transformar-te quando tu realmente reconheceres o peso do teu pecado e voltares para Ele e caminhares em direção ao seu altar. Não interessa aquilo que tu pretendes fazer. Interessa, sim, que recordemos-nos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitas das vezes queres ser tu e sentes-te apenado. Não te sintas apenado pelos teus pecados. Nesta manhã, num símbolo de consagração e dedicação total a Deus, eu quero convidar-te a que tu feches os teus olhos e corras ao altar. Corre para Jesus. O que é que nós vamos dizer? Se Ele é por nós, quem contra nós? Nada.